Bom dia, a paz do Senhor, graça e paz. Deus abençoe o seu dia, que o Senhor possa te fortalecer, que o Espírito Santo de Deus te visite nessa manhã, né? Que o Senhor possa nos trazer luz, né? Nos dar a direção do Espírito Santo. Nós necessitamos dele, é tão bom falar com ele, é tão bom ouvir a voz dele através da palavra dele. Ele é tão maravilhoso, ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Deus é poderoso, ele é tremendo. Louvado seja Deus, e vamos engrandecer ele nessa manhã com a palavra dele, e que Deus possa também falar ao seu coração, como o Senhor falou comigo ao meu coração, através dessa palavra. Eu creio que Deus é poderoso para poder cumprir, né? E nós temos que tirar a pedra mesmo da incredulidade, naquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, né? Porque Deus, ele é um Deus, né, abençoador, né? Deus é um Deus abençoador. Deus, ele vem com fogo para consumir o mal, ele vem com fogo para nos refinar, para nos transformar, para mudar algo nas nossas vidas, né? Como ele diz que nós, né, na palavra dele, nós somos um vaso na mão do oleiro. E que Deus continue trabalhando na sua vida, na minha vida, para que nós possamos perseverar na palavra dele. E eu quero compartilhar com você. Eu estava lendo aqui Eclesiastes, mas Deus me levou em Provérbios 18. Então, eu vou compartilhar exatamente aquilo que Deus falou ao meu coração. É somente isso que eu quero deixar aqui para você. E que o Senhor, Ele possa transformar, Ele possa estabelecer algo sobre a sua vida. A gente sabe que só Ele pode fazer. Eu queria muito assim compartilhar muitas coisas que eu tenho vivido com o Senhor, né? Como o Senhor me deu um sonho, e o sonho que o Senhor me dava era que eu entrava dentro do lugar como se fosse assim um submarino, sabe? Era muito estreito. Eu entrava naquele lugar ali e eu falava, me tira daqui, porque a pressão era muito grande, né? E às vezes Deus vai falando com a gente não vai entendendo, né? Os processos que a gente vai passando com o Senhor. Mas aí depois eu saía daquela pressão, né? E quando eu saía, eu via eu virando cambalhota, eu pulando, eu sorrindo. E no sonho eu falava, né? Depois eu sorria, depois eu cantava, depois eu corria. Então, assim, e muitas das vezes a gente não quer passar pelos processos de Deus, a gente não quer passar pela prensa, a gente acha que né, nós vamos entregar a nossa vida ao Senhor e vai ser tudo, né, como a gente imagina, mas a gente tem que sair desse lugar de imaginação e partir para um relacionamento com Deus. Foi isso que eu ouvi e eu perseverei e tenho perseverado, mesmo muitas das vezes a gente, né, não chegando àquilo que o Senhor, né, a gente tem que ser mais vulnerável, assim, mais vulnerável com Deus, porque nós somos muito vulneráveis com as pessoas. A gente pode parar para pensar assim, a gente quando não tinha o Espírito Santo de Deus, a gente era muito vulnerável com as pessoas, a gente falava sem pensar, a gente agia sem pensar, a gente abria a nossa boca de uma forma que a gente não tinha temperança, né? A gente não tinha equilíbrio, moderação. E depois que você tem um encontro com Deus, você vê que todas as coisas estão nele. Como a palavra do Senhor fala em Eclesiastes, a nossa vida está escondida em Deus. E a gente precisa mergulhar, né? Para poder estar nesse lugar, para Ele, pela sua misericórdia, se revelar para cada um de nós. E a palavra do Senhor vem dizendo em Eclesiastes 7,14. Quero dividir aquilo que o Senhor falou comigo. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Louvado seja o nome do Senhor. No dia da prosperidade, né, você se alegra, né, você fica feliz, você, né, comemora, né, você contempla aquilo ali, né, e você goza, né, se alegra, aproveita, né, tem proveito daquilo ali, bom proveito. Mas também no dia da adversidade o Senhor nos ensina, né? Porque os dias maus ele também, então é para a gente considerar e a gente está bem. Quando eu cheguei nesse pedaço aqui, mas no dia da adversidade considera, e o Senhor falava aqui no meu espírito, luz da aurora.
Aí eu falei, Jesus, luz da aurora. Aí em Provérbios 18 vem falando, né? Provérbios, perdão, 4:18 vem falando. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, assim, a palavra do Senhor, né, vem dizendo, mesmo que assim você chegue, considera o dia que chegar o dia da adversidade na sua vida, o dia que você passar por uma provação, o dia que você passar por uma prensa, né? A gente se lembrar de Jesus ali no Getsêmani, que ele pediu ao Senhor para afastar, né, aquele cálice, né, da vida dele. Se possível for, Pai, afasta, mas se não tiver como, nós vamos passar. A gente não vai negar o Senhor porque a gente está passando por adversidade, porque nós passamos por adversidade, mas glória a Deus que nós temos Ele. Nossa, eu amo o Senhor, eu amo tanto, mas tanto Ele, tanto. A única coisa que eu sempre peço a Ele, Senhor, eu olho para minhas filhas, o meu maior sonho era ser mãe, e eu olho para elas, eu só peço a Ele, Senhor, eu quero gozar desse bem, eu quero me alegrar com elas. Eu tenho uma filha de 8 e uma de 13. E quando eu entreguei minha vida ao Senhor, a de 13 tinha... Na verdade, quando eu entreguei, eu ainda não tinha ela, na verdade, né? Então eu passei a conhecer Jesus com o tempo, né? Depois da minha filha nascer. Mas assim, nunca mais eu me afastei da presença dele, sabe? Eu vi que a minha dependência estava nele, né? Eu não considerava mais, assim, a palavra, né, de achar que eu sou fraca, que, que eu era medrosa, né? Como o Senhor falou comigo por esses dias em Davi, a respeito de Davi, em 1 Crônicas de 17, onde o Senhor vem dizendo para ele, eu te tirei, né, de trás do curral. E o Senhor falava comigo, Mônica, você viu da onde eu te tirei? Você nunca mais será a mesma. Então, considere os dias difíceis, que mesmo nos dias difíceis, Deus tem algo bom para fazer na sua vida. Não tem nada melhor do que a gente ser transformada pelo Senhor. Não tem nada melhor. Eu sinto essa transformação. Houve-se cura no meu relacionamento com a minha sogra. Então, assim, nossa, houve-se cura no meu relacionamento com meu esposo. Então, assim, eu me alegro no Senhor por essa cura que vem de Deus. O homem nunca poderia fazer isso por mim, nunca vai fazer isso pela gente. O homem com o Espírito Santo de Deus, ele pode sim ser um auxílio, uma ajuda, né? Você ter um irmão em Cristo que te leve para esse caminho, né? Então, assim, mas fazer o sobrenatural, só o Senhor. Ele usa a pessoa como instrumento na nossa vida, mas quem tem poder de fazer o sobrenatural, de transformar, né, essa aguinha aqui que era suja numa água limpa, num vinho novo, só o Senhor podia fazer isso. E o Senhor falava comigo, né, como a luz da aurora, a primeira luz, né, a primeira luz ao amanhecer, né, ela amanhece, a gente será como a luz da aurora, né, Senhor, como a luz da aurora, né, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, esse é você. Assim somos nós, né, a primeira luz do amanhecer. Nós somos a primeira luz do amanhecer. E depois disso, o Senhor falava comigo, né, da constância. Nós vamos ser constantes no Senhor. À medida, né, que nós entendermos que a vontade dele é boa, mesmo em tempos difíceis, nós vamos crescendo em espírito, em verdade, amadurecendo, entendendo que a vontade de Deus ela é perfeita e sempre vai prevalecer sobre todas as coisas, ainda que nós façamos o nosso plano. A última palavra sempre vai ser do Senhor. Você entregou a sua vida ao Senhor, deixa Ele trabalhar. Deixamos Ele trabalhar, né? Nós constantemente, dia após dia, somos transformados em Deus, né? De glória em glória, de louvor em louvor. E é melhor a gente, né, tá na obediência com a palavra de Deus, né? Como o Senhor vem dizendo aqui mais à frente, né? Que a sabedoria do Senhor, os propósitos do Senhor são muito melhores, é saúde para a nossa vida, para o nosso corpo, né? Então, assim, essa luz ela vai brilhando, ela vai trazendo cura, vai trazendo esclarecimento, né? Vai tirando, né, toda a venda, né, que possa nos deixar confundido
e vai nos dando libertação para chegarmos ao propósito e à vontade do Senhor. Então, que o seu dia venha a ser perfeito, sabe? Que seu dia venha a ser perfeito, assim como a luz da aurora. Que os propósitos que Deus tem na sua vida possam chegar assim, a ser perfeito. Mesmo que você ache assim, eu estou no meu limite, saiba que no seu limite Deus está ali. Deus está te guardando, Deus está te protegendo, Deus está te auxiliando, Deus está te livrando, Deus está te guardando, Deus está cortando os laços, está desfazendo obras malignas, sabe? Deus está te dando amadurecimento, crescimento para você se relacionar com Ele e entender que mesmo em tempos difíceis, nós brilhamos como a luz da aurora. E aquela luz que, né, vem brilhando gradativamente até o dia tá tudo clarinho, até ser tudo perfeito. Então, os nossos dias serão assim no Senhor todos os dias. Creiamos juntos, porque nós estamos juntos, né? Nós somos um povo de Deus que a gente guerreia junto, nós estamos aqui para nos unir num só propósito, numa só oração, numa só medida, né? Para que a gente venha alcançar todos os dias a misericórdia do Senhor, a misericórdia dele que é perfeita, né? Que ele faz com que, assim, mesmo quando a gente está ali amassadinho, fraquinho, a gente vai lá, né? Fala com ele, conversa com ele, reconhece, né? Que nós somos e precisamos ser transformados. Ele vai lá, nossa, ele bota um fôlego na nossa vida que não tem nem como comparar, quando ele renova a gente, né? Nos faz ser renovados todos os dias. Então, que Deus te abençoe, que Deus continue te dando força e direção para que você possa chegar a dia perfeito, assim como a luz da aurora. O Senhor diz que esse é o caminho do justo, aquele que busca o Senhor, né? O Senhor diz que, assim, né, que é para a gente não, né, não ficar dormindo, né? Não dormir no sentido, né? Não deixar a gente adormecer espiritualmente, né? Para a gente acordar, despertar, né? Que Ele vai nos esclarecer, Ele vai te esclarecer o que você precisa fazer para chegar numa vida tranquila, numa vida plena, com paz, alegria. Mesmo quando chega o dia difícil, você vai, busca a face do Senhor e você vê Deus, né? Derramar, né? Uma força dentro do seu coração e você ser alicerçada, você sente o alicerce dele sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amanhã eu estarei de volta com uma palavra, né? Em nome de Jesus, tá? Fica na paz do Senhor.